Olá, amigos, espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui reunidos porque eu quero apresentar para vocês essa aula, que é uma aula pré-banca para ministrância do curso de formação para novos psicoterapeutas reencarnacionistas da ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Para quem não me conhece, eu estou nessa vida, né? Márcio Roberto Zanetti, dentro da PR com os meus amigos, colegas, sou mais conhecido como Márcio Zanetti. Estou com 47 anos, sou casado há 23 anos, tenho 2 filhos. Atualmente eu trabalho apenas com a psicoterapia reencarnacionista. Eu digo apenas porque não faço outra coisa, né? Porque já é bastante coisa. E eu ocupo a minha vida com todas as atividades voltadas à psicoterapia reencarnacionista. Eu conheci este trabalho, esta terapia, este caminho no início de 2016, uma busca minha que eu estava, e ali eu já comecei a me apaixonar pela psicoterapia reencarnacionista, comecei a passar pelo tratamento, e eu percebi que ali estava se abrindo um grande caminho na minha vida, que além de trazer transformações pessoais, o caminho da minha espiritualidade, uma abertura, também me traria uma grande transformação na minha vida profissional, né? O que foi para mim uma coisa maravilhosa, porque eu já achava que eu não encontraria um caminho na minha vida profissional. Então, nós vamos iniciar aqui, mas antes eu queria que nós fizéssemos juntos uma vibração, né? Todos os trabalhos que eu faço, e também a maioria dos nossos colegas, né, com a psicoterapia reencarnacionista, seja atendimento, um grupo de estudos, nós gostamos de fazer uma vibração, né, uma ligação com os nossos amigos espirituais. Então eu quero convidá-los a acalmar um pouco os pensamentos, fechar os olhos, esvaziar a mente, respirar profundamente. Então nós vamos elevando os nossos pensamentos ao mundo espiritual, aos nossos amigos espirituais. Eu peço a presença dos mentores da psicoterapia reencarnacionista, que eles estejam aqui nos envolvendo, nos guiando, nos direcionando, nos intuindo. E assim eu agradeço aos meus amigos espirituais, aos mentores da psicoterapia reencarnacionista, agradeço à ABPR, agradeço ao Dr. Mauro pela oportunidade desde o início, lá atrás, agradeço e desejo muito sucesso à nova diretoria da ABPR, que nós possamos trilhar um caminho novo, um caminho de expansão da psicoterapia reencarnacionista, todos juntos. Gratidão. Gratidão. Então, vamos começar. O que é a psicoterapia reencarnacionista? Ela é antes de tudo, ela é uma proposta de expansão para a psicologia e para a psiquiatria, né? A psicologia convencional, a psicologia dita oficial, né, que é ensinada nas nossas universidades. Simplesmente porque a psicoterapia reencarnacionista, ela aborda a reencarnação. Ela traz para a conversa com as pessoas, ela traz para o consultório, para o tratamento psicoterápico, as concepções da reencarnação, ela traz a espiritualidade, ela traz as leis divinas. Ela diz que a nossa vida, que a nossa personalidade não inicia na infância dessa vida, que há algo muito mais, né? Muita coisa antes da infância aconteceu. Quem nós somos hoje é uma formação de quem nós já temos sido há milênios, há séculos, e continuamos sendo na nossa vida atual, né? Encontrarmos a proposta
da nossa reforma íntima, né? O motivo de estarmos aqui mais uma vez reencarnados. Ok? Pode mudar. E aí tem um livro que é citado dentro do aprendizado, né, da psicoterapia reencarnacionista. É um livro que já falava dos assuntos da psicoterapia reencarnacionista, da personalidade congênita. 50 anos antes da PR, da nossa PR, né, a gente chama assim carinhosamente de PR, 50 anos antes dela surgir. Esse é o livro Obreiros da Vida Eterna. É um livro psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, editado em 1946, em uma palestra do Dr. Barcelos, psiquiatra desencarnado no nosso lar, páginas 32 a 34, antecipa a vinda da psicoterapia reencarnacionista, que viria 50 anos depois para a Terra. Então aqui cita esse trecho que diz: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem. Faltam às teorias de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas. Pois é isso. Os raciocínios falíveis do homem, que é essa concepção da psicologia atual da formação da personalidade que inicia na infância, né? Que tudo que acontece, os traumas, os conflitos que nós trazemos para a nossa vida adulta, para a continuação da vida, tudo surgiu na infância. Tudo aconteceu na infância a partir das relações com os pais, com os irmãos, com os amiguinhos na escola. Tudo iniciou ali. A formação começa na infância. É isso que diz a psicologia, né? As teorias de Sigmund Freud. Então esse texto, esse livro, né? Ele já falava que há algo maior, que nós precisávamos já começar a expandir o nosso pensamento, começar a se abrir rumo ao sentido da reencarnação, aos conceitos reencarnacionistas, né? Então, quando ele fala dos raciocínios falíveis do homem, é exatamente isso, é achar que tudo começou na infância, que não havia nada antes disso, né? Essa é a mudança que esse livro começa a propor e que surgiu para nós 50 anos depois com a psicoterapia reencarnacionista. Por favor. Então aqui fala mais da personalidade congênita. O entendimento da personalidade congênita traz a pista para a nossa reforma íntima, que é a maturação das características inferiores que o nosso ego vem apresentando encarnação após encarnação, sejam infantis, adolescentes ou adultas, com a libertação gradativa do seu comando sobre o nosso raciocínio. A reforma íntima, sem essa retificação do raciocínio equivocado, mantém o ego sempre no comando. A maturação do ego, tratamento básico, vai fazendo com que nos tornemos cada vez mais adultos e nos aproximemos do nosso ancião interno. A mudança da versão persona para a versão espírito vai corrigindo o raciocínio falível do homem. Bom, no nosso entendimento, né, no entendimento da psicoterapia reencarnacionista, a reforma íntima é a evolução do ego, né, a partir do entendimento de que é importante para esse processo sair da versão persona, que é um raciocínio equivocado, limitado, e partir para a versão espírito, que é uma visão, é um entendimento muito maior da nossa vida, né? De tudo que nós já passamos, daquilo que continua conosco na nossa vida atual, da nossa maneira de sentir, de pensar, de agir nas nossas condutas. Esse é o trabalho, é sair desse raciocínio bem limitado de que nós somos assim mesmo, eu tenho determinadas características, determinadas tendências por conta do meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, por conta de algum desentendimento, de algum trauma da minha infância para cá. Apenas isso, né? Então, a personalidade congênita, ela traz a pista para a nossa reforma íntima, porque a partir desse entendimento nós começamos a perceber
que eu tenho as minhas tendências comigo, eu carrego essas tendências comigo há muito mais tempo, né? Que elas só começaram a aflorar de novo na infância, né? E o caminho da reforma íntima é ter essa compreensão. Eu já sou assim, eu estou assim há tanto tempo, e não é simplesmente, é claro, muitas coisas acontecem, surgem na infância, mas não apenas isso, é muito mais do que isso. Okay? Bom, aqui nós podemos, tratando da psicoterapia reencarnacionista, dentro da terapia, né, dentro do trabalho psicoterápico, nós temos uma importante ferramenta que é sempre utilizada nos tratamentos, que é a investigação do inconsciente, o que as pessoas chamam popularmente de regressão, né? Um tempo atrás nós chamávamos de regressão terapêutica, e agora, por instrução dos espíritos superiores, dos mentores da psicoterapia reencarnacionista, nós passamos a chamar de investigação do inconsciente. É uma importante ferramenta porque ela traz o reconhecimento da personalidade congênita, além de outras promoções, né? O Livro dos Espíritos é citado aqui. Primeiro que acho que é importante dizer que a psicoterapia reencarnacionista ela não segue uma religião, né? Ela não é uma religião, mas ela se identifica com alguns conceitos dos espíritas, do kardecismo, por conta da filosofia, por conta da ciência. E aqui no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, há uma questão que eu posso dizer que chancela o nosso trabalho de investigação do inconsciente. Porque nós entendemos que nós não podemos entrar no inconsciente da pessoa sem que seja autorizado, né? Sem que seja para um entendimento a respeito dela mesma, o que é importante, o que é permitido que ela reconheça para que ela promova a sua mudança. Então, no Livro dos Espíritos tem a questão 399, que fala do esquecimento do passado. Os espíritos superiores dizem como deve ser uma investigação do inconsciente para ser ética, como é realizada pela escola da psicoterapia reencarnacionista. Então, essa questão diz: mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência, e lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Né? Então, desde que não seja para atender uma simples curiosidade, é permitido sim que se abra esse véu, né, do inconsciente, e que a própria pessoa reconheça informações que estão ali, que não são conscientes para ela no dia a dia. Então nós fazemos este trabalho com a permissão dos mentores e então a pessoa recebe informações do inconsciente para o caminho da reforma íntima dela. Eu só queria fazer uma observação aqui, que na verdade o correto é que isso seja feito com autorização dos mentores, mas nem sempre é assim, né? Porque às vezes dentro do tratamento da psicoterapia reencarnacionista, em uma sessão onde nós vamos investigar o inconsciente, podem surgir alguns elementos, né? Ou seja, a condução do trabalho da investigação do inconsciente pode ser feita, às vezes, pela própria pessoa que está passando pelo tratamento, pelo ego dela ou pelo animismo dela, né? Ou então, às vezes, pelo próprio terapeuta. O terapeuta impaciente, apressado, achando que o tratamento pode ir por um caminho, ele pode sugestionar o reconhecimento de pessoas indevidamente, erroneamente. E também pode surgir, durante a sessão de investigação do inconsciente, uma energia externa, um obsessor. Também pode surgir, e esse obsessor vai atrapalhar, vai querer conduzir, vai querer levar a coisa para o interesse dele e vai atrapalhar todo o entendimento e, consequentemente, o tratamento. Então, o ideal é que seja sempre liderado, que seja sempre os espíritos superiores no comando, né? Comandado pelos espíritos superiores, os mentores da pessoa e os mentores dos auxiliares, né? Dos terapeutas. Nós nos consideramos auxiliares dos mentores
da pessoa. Esse é o correto, mas nem sempre acontece, infelizmente, porque se trata de uma reforma tanto da pessoa quanto do próprio terapeuta também. Ok? Pode passar. Vemos que a recordação de encarnações passadas é permitida, conforme consta nesse livro básico do Espiritismo. Mas existe um critério, que a nossa escola talvez seja a única no mundo a seguir fielmente. O comando dessa recordação deve ser dos seres espirituais superiores, e não da pessoa ou do terapeuta. Que foi o que eu disse no slide anterior, né? Mais adiante será abordado o risco kármico para a pessoa e para o terapeuta no caso de não observância disso. Uma das bandeiras da BPR é levar esse entendimento para os terapeutas de regressão de outras escolas, no sentido de que evitem infringir leis divinas, prejudicando as pessoas e a si próprios. É o que eu estava dizendo, né? Para não entrar naquilo que não é permitido pelos mentores espirituais. Não entrar naquilo, não sugestionar nada. Se a pessoa citar assim que, eu acho que era minha mãe, eu acho que era meu pai, a gente não fica confirmando aquilo, a gente só quer que a pessoa foque na lição, do que aquilo está trazendo, né? E a gente não tem a permissão para ir além disso. É o que diz aqui. Próximo. O que é psicoterapia reencarnacionista? É uma nova psicologia, né, o estudo da alma, que aborda a reencarnação. Ela visa nos ajudar a mudarmos a maneira equivocada como enxergamos e interpretamos a nossa infância e a nossa vida para uma visão correta, que é a que o nosso espírito, os nossos mentores espirituais têm a esse respeito. Ela visa nos ajudar a realmente aproveitarmos a encarnação. Para isso é necessária a mudança da versão persona, raciocínio, para a versão espírito, contra-raciocínio, com a maturação gradativa do nosso ego, desde seus aspectos infantis, adolescentes e adultos inferiores, até os aspectos anciões, alcançando a reintegração do nosso ego à nossa essência divina. Bom, então o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista está o tempo todo trazendo o sentido da evolução, a mudança do raciocínio, do raciocínio do ego, desse nosso personagem limitado, para uma visão mais ampliada, a visão do espírito, que é a versão espírito aqui, né? Que é talvez hoje o mais importante pilar, eu diria que é o mais importante pilar da psicoterapia reencarnacionista. Durante o tratamento, nós caminhamos sempre ajudando a pessoa a reconhecer os níveis evolutivos do ego, se o ego dela está se manifestando de uma maneira infantil, se está inferior ou se está superior. Em alguns momentos ela pode manifestar níveis adultos, né? Ela pode atingir formas de enxergar a vida de uma maneira mais evoluída, trazendo a versão espírito. E o ideal é que isso tome cada vez mais parte da vida da pessoa, que cada vez mais ela traga a versão espírito para a vida dela, sempre com o reconhecimento das tendências, tirando as razões do ego. É assim que caminha o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista. É mudar o raciocínio, ir diminuindo as manifestações e o raciocínio limitado do ego, do personagem, passando a dar mais espaço para a versão espírito, que é o contra-raciocínio, né? É a visão ampla do entendimento da vida. Pode passar. Quem somos? Nós somos uma micromanifestação do divino, que chamamos de espírito. Na Terra, caímos na ilusão de sermos o nosso corpo físico, enquanto que no plano astral da Terra, intervidas, caímos na ilusão de sermos um espírito, quando na verdade nós somos o grande espírito. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, somos puros e perfeitos. Quando chegamos aqui na Terra, criamos o ego para nos defender, mas ele começou a nos dominar e, após centenas de milhares de anos, continuamos comandados por ele. Necessitamos nos libertar da ilusão da individualidade e, com isso, do seu comando, e irmos gradativamente reintegrando ao nosso eu divino. Isso é psicoterapia reencarnacionista.
mais do que uma terapia, uma filosofia de vida. Pode passar porque acho que tem mais slides falando uma continuidade desse assunto. Nós somos criados simples e ignorantes. Simples porque Deus é a simplicidade. Ignorantes porque essa micropartícula divina que nós somos, aqui chegou ignorante das coisas da Terra. Estamos em uma viagem de estudos a respeito da ilusão da individualidade, a causa básica de todo o sofrimento humano. O amadurecimento do nosso ego, dos seus aspectos infantis, adolescentes e adultos inferiores, até a sua reintegração completa ao nosso eu. É o destino da viagem para esse planeta. Podemos abreviar esse tempo e sofrimento, aperfeiçoando mais as nossas virtudes, a evolução pelo amor, do que combatendo as nossas inferioridades, a evolução pela dor. Cada um de nós pode escolher qual o caminho que irá seguir para voltar para a casa do Pai. Pode passar mais um. Ainda continua aqui. O que chamamos de espírito é uma micropartícula do todo, muito afastada do núcleo central do universo, que esqueceu que é o todo e passou a sentir-se individualizada, caindo então na ilusão da separatividade, o que criou o ego. Quando recordarmos de que somos o todo, Deus, e que não estamos apenas aqui, começaremos realmente a expandir a nossa percepção para além dos aparentes limites corporais e gradativamente começaremos a acessar outros planos, outras dimensões, onde sempre estamos, mas não lembramos. Nós somos o todo, onde então não estamos. Não viemos de nenhum lugar, sempre estivemos e não estamos indo para nenhum lugar. Não temos para onde ir, necessitamos apenas recordar e começar a vivenciar a nossa plenitude e onipresença. Bom, aqui diz que nós pertencemos a um mesmo núcleo, a um todo, né? É como, uma vez eu ouvi um guru, né, um yogi que está realizando um trabalho na nossa casa de terapias em Santos, eu achei muito interessante, né? Que é uma visão um pouquinho diferente daqui, mas assim, tem o mesmo sentido. Ele diz que Deus se separou momentaneamente dele mesmo e gerou infinitos pontinhos de luz para que vivenciassem algo na matéria, digamos assim, como uma experiência de vida, mas que teriam como destino voltar para esse todo, voltar a pertencer a ele mesmo. E esses pontinhos somos nós, né? Aí a questão é que nós, nos separando desse todo momentaneamente, criamos uma individualidade, criamos uma casca. E aí esses pontinhos, né, começam um a se comparar com o outro, começam a perceber coisas, sensações diferentes, e aí alguns começam a se achar superiores aos outros, outros inferiores aos outros, e aí começam os sentimentos, os pensamentos inferiores, as inferioridades diversas que nós temos. E como esse caminho de volta é um longo caminho, e nós ficamos sempre adiando, né? Adiando para a próxima esse trabalho, porque nós nos reconhecemos tanto como esse ser individual, essa identidade, esse personagem, como se ele fosse a única coisa, como se não houvesse nada além disso. E a psicoterapia reencarnacionista, pelo tratamento, ela quer mostrar para as pessoas que esse caminho de volta para o todo é o reconhecimento das suas tendências inferiores, é o caminho de ir diminuindo essas tendências, é reconhecer as tendências superiores, que está ligado diretamente a esse todo, e ir expandindo essas tendências, fazendo com que essas tendências cada vez mais tomem conta das relações das pessoas, no seu dia a dia, na forma de pensar, sentir e agir. Então esse é o caminho de volta para esse todo a quem nós pertencemos. A importância da psicoterapia reencarnacionista. Através da mudança gradual da versão persona para a versão espírito, vamos entendendo por que cocriamos, pedimos, a nossa infância e as leis divinas que atuam nesta programação. Vamos percebendo o aspecto positivo do afloramento das inferioridades congênitas do nosso ego e a função
potencialmente positiva dos gatilhos e das armadilhas. Vamos nos libertando do comando do nosso ego sobre os nossos pensamentos e passando esse comando para o nosso eu superior e os nossos mentores espirituais. Assim, também vai sendo facilitada a nossa busca de resgate com espíritos conflitantes, podendo realmente aproveitar uma encarnação no sentido evolutivo consciencial, o que geralmente não vem acontecendo há muitos séculos ou milhares de anos. Bom, aqui sempre trazendo esse pilar da versão persona e a versão espírito, né? Esse trabalho de volta para casa que a gente estava falando, né? A volta para o todo, a volta para o pai, ele se dá pelo reconhecimento da personalidade congênita, que nós falamos lá, que está o tempo todo sendo trazida ali para o consultório, para o tratamento com as pessoas. E essa caminhada na prática, ela passa pelo reconhecimento das inferioridades. E essas inferioridades surgem pelos gatilhos e pelas armadilhas. Os gatilhos que a versão espírito sabe que são positivos. Os gatilhos são positivos, porque despertam em nós tudo aquilo que nós precisamos enxergar com outro olhar. E a partir daí ir transformando isso, ir diminuindo isso, deixando espaço para o que é superior nosso surja. Então, o nosso ego, ou seja, a versão persona, ele acha ruim, ele não gosta dos gatilhos, né? As pessoas que nos provocam, as pessoas que nos fazem perder a paciência, as pessoas que nos deixam nervosos, né? Esses são os gatilhos. O ego, a versão persona, não gosta desses gatilhos. A versão espírito, que é a nossa visão maior, que é o Deus em nós se manifestando, ele sabe que esses gatilhos são mestres para nós, são importantíssimos, estão presentes na nossa vida, pura e simplesmente para realizarmos o que viemos aqui realizar. E as armadilhas é tudo o que acontece na nossa vida que agrada ao nosso ego, né? É bom para o ego, então são as armadilhas que a vida coloca em nosso caminho para a nossa transformação. Desde que a gente comece a trazer a visão espírito, né? A versão espírito. Pode passar. Agora vamos falar um pouquinho como surgiu a psicoterapia reencarnacionista. É uma criação de um grupo de seres do mundo espiritual e veio para a Terra em 1996, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, para o Dr. Mauro Quitico, médico homeopata, com a finalidade de trazer a psicologia e a psiquiatria uma possibilidade infinita de expansão. Essa nova psicologia baseada na reencarnação traz a maneira correta de entender os nossos dramas e conflitos e as suas consequências, as doenças físicas, psicológicas e mentais. Em 10 de agosto de 2004, foi criada a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, portal abpr.org. Até o momento, com cursos de formação em 14 estados do Brasil, quase 40 ministrantes de curso, cerca de 2.000 alunos formados, milhares de pessoas atendidas e em atendimento por psicoterapeutas reencarnacionistas em dezenas de cidades brasileiras e iniciando uma expansão para outros países. Então é um trabalho ainda novo, eu diria, né, de 1996 para cá, que precisa ser muito expandido, né? Precisa se espalhar num tempo, eu diria, mais rápido do que o que tem acontecido, e cada vez mais, né? Então, por isso, essa abertura para surgirem novos ministrantes e, consequentemente, novos psicoterapeutas encarnacionistas, espalhando esse lindo e importante trabalho de reforma íntima. Está gatinhando ainda, né? Exatamente. O que é a infância? Não é o início da vida, é a continuação da vida terrena anterior e das nossas encarnações mais anteriores. A nossa família é um agrupamento de espíritos unidos por laços kármicos, de afinidade ou de divergência. As situações que vamos encontrando no decorrer da vida são reflexos, consequências e decorrências de nossos atos passados e nossas atitudes e posturas atuais.
a nossa infância e a nossa vida são programadas e regidas pelas necessidades do nosso projeto evolutivo de libertação, através das leis divinas: necessidade, finalidade, merecimento, resgate, retorno e similaridade, segundo o nosso livre-arbítrio pré-reencarnatório, com o aval de Deus. Bom, então, acho que a gente pode dizer que a infância é uma nova oportunidade, né? É a continuidade daquilo que ainda não foi feito na encarnação anterior, né? É mais uma oportunidade para que a gente continue realizando o nosso processo de evolução do ego, né? Da mudança desse raciocínio, de tirar um pouquinho o entendimento eu falo um pouquinho porque é ir tirando, né? A gente não consegue, não tem capacidade de fazer isso de mais rapidamente, né? Mas esse é o caminho da psicoterapia reencarnacionista. Ela quer trazer isso, né? A gente diz que a terapia que é realizada lá no plano astral sendo realizada na Terra, para que isso aconteça mais rapidamente, para que as pessoas comecem a fazer o que elas vieram aqui para fazer. Então a infância é uma nova oportunidade, não é o início de tudo, né? Como diz a psicologia convencional. É mais uma oportunidade, é mais um capítulo, é uma nova encarnação surgindo, né? E aí ela começa a ser guiada, ela começa a ser regida por essas leis divinas, né? Que a psicologia convencional não agrega, não traz esse entendimento, né? E a psicoterapia reencarnacionista trata disso, né? Que isso vai sendo reconhecido já na infância da pessoa, né? Essas leis divinas, a lei da necessidade, que é aquilo que nós achamos que necessitamos nessa encarnação, a finalidade de estarmos encarnados mais uma vez, que pode ser para evoluir, para crescer, para aprender, mas também pode ser para pagar, para sofrer, depende do que a pessoa tem como concepção, exatamente, depende do que ela tem como concepção, como concepção da vida, das leis divinas, né? Por merecimento, que é aquilo que nós achamos que merecemos, né? Passar, o resgate, que é nos resgatarmos, que é nos realinharmos com as pessoas, o retorno, que é aquilo que nós achamos que precisamos receber de volta. Eu fiz algo, então acho que eu preciso passar por isso também. E a similaridade, né? Que são aquelas pessoas que são similares a nós, né? Que têm a mesma frequência vibratória que a nossa, seja por questões ou por condutas positivas ou negativas, mas aqui é a similaridade, né? Segundo o nosso livre-arbítrio pré-reencarnatório com o aval de Deus. Então é isso, passando. Por que somos diferentes quando estamos no astral superior e no astral inferior? No astral superior, pela elevada frequência do local, são ativados os nossos chakras superiores, exteriorizando-se assim prioritariamente as nossas superioridades e amenizando as nossas inferioridades. Aqui no astral inferior, reativam-se os nossos chakras inferiores, minimizam-se as nossas superioridades e afloram prioritariamente as nossas inferioridades. A maioria de nós ainda opta por reencarnar para encontrar os seus pecados e as suas inferioridades. É a evolução pela dor baseada na culpa e no castigo, no pagar e no sofrer. Mas podemos optar por reencarnar para evoluir pelo amor, para expandirmos as nossas virtudes, mas poucos utilizam esse direito. Então aqui ele diz que no astral superior nós expandimos o nosso entendimento, né? Então lá nós temos a visão do que deveria ter sido feito e não foi, já começamos a preparar a próxima encarnação para que os gatilhos surjam novamente no nosso caminho, né? E quando nós estamos aqui, não nos lembramos disso, né? As inferioridades surgem, porque afinal de contas é o que nós temos que reconhecer para transformar. Então, por isso, lá no plano astral superior, com a ativação dos nossos chakras superiores e os inferiores sendo desativados,
né? Nós nos expandimos e percebemos todo esse trabalho que não foi feito, toda a caminhada que nós não fizemos, não percorremos, né? E quando estamos aqui, então tudo isso surge, as inferioridades surgem para a nossa reforma. Se alguém tiver alguma pergunta, tá, por favor, fiquem à vontade. Na realidade, a psicografia, Pode falar um pouquinho mais alto, por favor, dona Neuza. Ai, Deus do céu. Na realidade, essa Psicoterapia reencarnacionista? psicoterapia, ela é um despertar, né? É um despertar, exatamente. É uma nova visão, né? As pessoas procuram um psicólogo porque tem algum trauma, alguma coisa que quer compreender, quer se curar de algo assim da mente, né? Ou quer se conhecer mais. E aí a psicoterapia reencarnacionista vai além, né? Ela traz a espiritualidade, né? Porque pode ser que aquilo que você esteja... Pode ser não, de fato né? Que você está vivenciando hoje é para o seu crescimento. E você acha que você é vítima. A pessoa acha que é vítima, né? E na verdade ela está passando por aquilo para ter uma outra visão, né? E aí se reformar, é um despertar. A busca de resgate e harmonização entre espíritos conflitantes. Muitos desejam reencarnar para resgatar-se e harmonizar-se com outros espíritos, com os quais trazem antigos conflitos, e que geralmente vêm na sua família ou vão encontrando durante a vida. Para alcançar isso, é necessário ir curando as suas inferioridades, e eles são bons gatilhos para a obtenção do sucesso nesta missão, e nós somos os gatilhos deles. A versão espírito traz a libertação do comando do nosso ego sobre nós, a compreensão dessa missão e a oportunidade de alcançarmos esse objetivo. Bom, era o que a gente estava falando agora há pouco, né? Alguns desejam reencarnar, eles acham, né, que tem que reencarnar para sofrer, para pagar, né? Mas ao mesmo tempo traz a conscientização de que é necessário se harmonizar com os seres, né? Então precisamos estar juntos novamente. Então é isso que diz esse slide, né? É essa oportunidade de nós nos harmonizarmos com as pessoas, né? Uma lei divina, né? A lei do amor, né? Do resgate, do amor, do Isso. perdoar, né? Do perdoar, do querer ser perdoado, né? Pela vivência. Por que a psicologia e a psiquiatria não lidam com a reencarnação? Isso aqui é bem curioso. No ano 553 d.C., o imperador Justiniano conclamou o Concílio de Constantinopla para decretar que a reencarnação não existe. Para isso, convidou apenas os bispos não reencarnacionistas. A sua esposa Teodora, ex-cortesã, havia mandado matar antigas colegas e, assustada com o que lhe disseram das consequências disso, pediu para seu marido convocar um concílio para escapar do castigo divino. O Papa Virgílio foi sequestrado e mantido prisioneiro de Justiniano por 8 anos por ter se recusado a participar desse concílio. Dos 165 bispos presentes, 159 eram não reencarnacionistas. Qual a chance de dar errado para ele, né? E foi decretado que reencarnação não existe. Então é um decreto, né? A partir de hoje não existe mais reencarnação, né? Nós não queremos. Mas como é que vai decidir isso? Vamos juntar aqui, né? Vamos juntar aqui convocar um concílio aqui, né? Claro, vamos convidar os não reencarnacionistas, né? Para decretar isso e acabou. Então, o Papa Virgílio, que era quem certamente iria contra isso, iria querer que isso não acontecesse, ou então ia fazer todo o movimento de mostrar que a reencarnação existe independentemente deles quererem ou não, né? Então ele ficou preso, né? Foi sequestrado ali, mantido prisioneiro, e aí a grande maioria, a esmagadora maioria dos bispos ali presentes decidiram ali, né, decretar que a reencarnação não existia. E aí a nossa
a querida ali Teodora ficou livre das punições, né? Segundo o entendimento dela, né? Segundo o entendimento dos não reencarnacionistas. Pode passar. E assim a Igreja Católica tornou-se uma igreja não reencarnacionista e as suas dissidências levaram consigo esse dogma. Com o predomínio no Ocidente destas igrejas não reencarnacionistas, criou-se no consciente coletivo ocidental a ideia de que reencarnação não existe, dentro do que formatou-se a filosofia, a psicologia e a psiquiatria ocidentais, que também, por coerência, não lidam com a reencarnação. Com a chegada da filosofia oriental ao Ocidente e as religiões reencarnacionistas, esse consciente coletivo vai se expandindo para essa concepção e, com o tempo, essas instituições necessitarão adaptar-se aos novos tempos ou irão fechar-se em si mesmas até desaparecerem-se. Quer dizer, as pessoas começam a despertar, né? Elas começam a perceber o que realmente é real, né? O que diz a psicoterapia reencarnacionista. Né, que as coisas não iniciaram na infância, que tem algo muito mais a ser compreendido, né? Eu tenho um caminho maior a ser percorrido. E aí, pelo que está dizendo aqui, a gente, né, eu concordo, né, de convir que essas instituições, as pessoas vão saindo disso, né? Vão buscar respostas, né? E ali as instituições, as religiões orientais já tem essa concepção, né? Já trabalha com as concepções, com o entendimento reencarnacionista, né? Então a tendência é que com o tempo realmente essas instituições venham se esvaziando. A herança psicológica e psiquiátrica do Segundo Concílio de Constantinopla. Devido a essa decisão de 15 séculos atrás, até hoje a psicologia oficial não lida com a reencarnação e a psiquiatria não lida com as ressonâncias e sintonias com vidas passadas, não entendendo as fobias, o transtorno do pânico, o toque, etc. Medicando e mantendo dentro do inconsciente o que necessita ser exonerado e rotulando como doentes mentais muitos médiuns sem domínio sobre sua mediunidade. Com a chegada dessa nova psicologia, a reencarnação e a espiritualidade finalmente entram no consultório psicoterápico. Bom, aqui diz que um médium, né, como é tratado dentro da psiquiatria, como um doente, como algum problema do cérebro, né, apenas, algum problema biológico, a reencarnação, que é a psicoterapia reencarnacionista, perdão, ela quer investigar isso, né? Pode ser algo do cérebro? Sim, pode ser algo do cérebro. Tanto é que no nosso tratamento nós não indicamos, não sugerimos que as pessoas interrompam tratamentos com psiquiatras, que não parem com medicações, né? Nós simplesmente oferecemos outras condições, outros caminhos para se compreender aquilo que a pessoa está passando, né? Porque há grande chance de ser alguma questão espiritual, né? Ela realmente pode estar vendo seres, pode estar ouvindo vozes, né? Podem ser obsessores, podem ser espíritos perdidos pedindo ajuda, e aquela pessoa, por ser um médium, um médium ostensivo, né? Então realmente ele pode estar ouvindo, ele pode estar vendo, né? E sem a concepção da reencarnação, essa pessoa é tratada como doente mental, né? E aí é internada, passa por tratamento, toma milhares de remédios, aquele remédio não faz efeito, troca o remédio, dá um mais forte. E não cura. E não cura, e a pessoa passa por tratamentos muito pesados, né? E aí acaba desencarnando nessa condição. A psiquiatria, a mente e as influências espirituais inferiores. A psiquiatria, não lidando com a realidade espiritual por herança dos séculos de Inquisição, atribui a doença mental ao cérebro, como se os pensamentos aí residissem, não sabendo que o cérebro é apenas o intermediário entre o corpo físico e a mente. As chamadas doenças do pensamento são, em sua maioria, originárias das encarnações passadas e sintonias com níveis inferiores vibracionais. A psicoterapia reencarnacionista recomenda a investigação e o tratamento espiritual gratuito em centros espíritas ou espiritualistas, para as pessoas que afirmam ver seres, ouvir vozes
que apresentam ideias e atitudes estranhas e incompreensíveis, mas nunca critica ou sugere interrupção de um tratamento psiquiátrico, nem interfere no mesmo. Bom, isso é o que a gente estava falando agora, né? Então, durante o tratamento, né, se nós percebermos, formos intuídos, né, nesses casos onde as pessoas demonstram ter visões, ouvir vozes, ou surgirem interrupções nas sessões de investigação do inconsciente, nós sugerimos que a pessoa procure um centro espírita, um centro espiritualista, um local onde ela possa passar por sessões de desobsessão e também vá realizando a sua reforma íntima, ou seja, não é que nós dispensamos a pessoa do tratamento, nós sugerimos que ela vá procurar um trabalho de desobsessão, um trabalho espiritual, espiritualista, mas nós podemos continuar com as conversas, com a psicoterapia, né? Mesmo porque com a reforma íntima ela pode ir se desligando de pensamentos, de sentimentos inferiores, né? De baixas vibrações, e aí consequentemente ela pode afastar essas interrupções, digamos assim, né? de obsessores. Tá? E Então, essas doenças mentais que muitos vêm de encarnações passadas, né? ah, sim, pode ser, né? Pode ser que sim, ela pode ter atraído agora, pode ser seres que já estão acompanhando, né? Podem ser seres onde houveram desentendimentos, né? Um foi o algoz, outro foi a vítima, e um está E encarnado ela não agora. se perdoou Exatamente. também, né? E não Isso. perdoou o outro. Isso, então ela precisa de alguma maneira sair dessa vibração, né? Dessa frequência desses seres, né? Para ela continuar o trabalho de reforma íntima dela. E é aí que entra essa psicoterapia, né? Para ajudá-la, porque ela já trouxe de vidas passadas. Então, se isso estiver surgindo de maneira com uma obsessão espiritual, a indicação é que ela procure um tratamento espiritual, né? Para depois ela continuar. Depois não, ela pode continuar o tratamento concomitante, né? Mas é importante que ela vá procurar um trabalho assistencial, né, gratuito num centro espírita, um centro espiritualista, para ela afastar essas energias, para ela compreender se ela ouve vozes, se ela vê seres, então há um motivo aí para ela ser um médium ostensivo. Então, um centro espírita, espiritualista pode ajudá-la. Ela vai aprender a lidar com isso. Ela vai aprender a lidar com isso, ou de repente ela tem um trabalho a ser realizado, né? Mas aqueles seres inferiores que estão ali porque ela tem uma frequência baixa, sentimentos negativos inferiores, precisam ser afastados, né? E ela vai realizando com a psicoterapia reencarnacionista o trabalho de reforma íntima dela. Ah, só uma coisa que é legal citar, lá onde eu atendo em Santos, na Mãe Terra, nossa casa de terapias, nós desenvolvemos trabalhos assistenciais lá com apometria, que é um trabalho de desobsessão também. Então eu tenho essa facilidade, digamos, né, de ali mesmo encaminhar a pessoa já, né, se ela está no tratamento comigo, ali mesmo eu já encaminho, já abro uma agenda para ela e ela já inicia um tratamento com apometria, que é bem interessante. A investigação do inconsciente, que é a grande ferramenta, né, do nosso trabalho. A psicoterapia reencarnacionista não é sinônimo de terapia de regressão. A investigação do inconsciente, método ABPR, é uma de suas ferramentas. Ela é utilizada para que os nossos mentores nos ajudem a recordar que a nossa personalidade não se forma na infância, já nasce conosco, e como vem sendo pequeníssimo o nosso aproveitamento das encarnações para evoluirmos o nosso ego. Nos ajuda a recordarmos para o que viemos reencarnando e para o que reencarnamos desta vez. Também é utilizada, como na TVP, que é a terapia de vidas passadas, para nos desconectar de situações traumáticas do passado, que originam as fobias, o transtorno do pânico, as depressões severas, as dores físicas crônicas, etc., o que é obtido geralmente em pouco tempo. Bom, então a psicoterapia reencarnacionista não é uma terapia de regressão, né? A regressão faz parte da psicoterapia reencarnacionista. Né? A psicoterapia reencarnacionista é mais do que o acesso ao passado, né? Porque o acesso ao passado serve para trazer as informações, a conscientização, né? E além disso,
o que a gente chama de um bônus, né? Um presente que os mentores, por amor, nos proporcionam, são os desligamentos de situações traumáticas, né? Então, pela investigação do inconsciente, você vai se desligando, né? Você vai melhorando de certas tendências, dores físicas, uma série de questões, enquanto você vai praticando o seu trabalho de conscientização e reforma íntima. Pode passar. Não utilizamos hipnose, hipnotismo, óculos e cadeiras especiais, toques em pontos do corpo, etc. Apenas uma meditação lúcida, consciente, para que nossos mentores, dentro de 15 a 20 minutos em média, possam nos oportunizar a recordar o passado de uma maneira similar ao que é feito na terapia com um telão no período intervidas. Não somos terapeutas de regressão, somos auxiliares dos mentores nas sessões de telão na Terra. Em algumas décadas existirá o telão holográfico na Terra, e mais adiante os instrutores do mundo espiritual estarão dirigindo-o visivelmente. Existe o aspecto consciencial e o desligamento, no ponto ótimo, nas investigações do inconsciente. O primeiro, que é o consciencial, é utilizado no tratamento psicoterápico. O segundo traz o alívio necessário para facilitar o gradativo amadurecimento do nosso ego. Então, assim, não tem nada de místico na nossa sessão, não tem nenhuma técnica que traz alguma ferramenta especial, não tem nada disso. É uma meditação, né? A pessoa relaxa, ela tem uma musiquinha, essa musiquinha ajuda, né, a sintonizar, a elevar a frequência, e aí ela começa a perceber algo, começa a sentir, algumas pessoas podem até ver alguma coisa, enfim, como se tivesse uma tela aberta, né? E aí ela vai relatando o que está acontecendo, e como nós, os terapeutas, ou melhor, os auxiliares dos mentores, como nós não conduzimos, nós vamos acompanhando a pessoa naquele processo, até que ela vai reconhecendo coisas, vai se desligando, e aí quando ela estiver em momentos muito bons desse acesso, que é o que nós chamamos de ponto ótimo, vai chegando o momento de encerrar, né? E o nosso trabalho é ir acompanhando a pessoa e ajudando essa pessoa a acessar os melhores momentos, né? O que a gente chama de ponto ótimo, que é o final desse acesso, é quando ela está muito bem. E como o nosso trabalho é ajudar a pessoa, né? E nós também estamos em tratamento ali com a nossa paciência, com a nossa atenção, com a nossa dedicação, é importante que a gente sempre busque o melhor, né? Tá muito bom, mas pode ser que tenha ficado melhor ainda. Então, assim, a pessoa já passou pelos traumas, já vivenciou um grande trauma que pode ser o desencarne, se foi para um lugar ruim, como é que ela saiu desse lugar ruim, até que ela se vê num bom lugar, passando por um tratamento, né, situações muito boas, onde ela convive, onde ela estuda, onde ela trabalha. E aí quando ela está muito bem, né, quando ela já ela começa a perceber que não vai ter mais nada, podem vir mensagens, podem vir instruções, né? Aí esse é o ponto ótimo, é o momento de encerrar. Então a pessoa já se desligou, já se conscientizou das suas tendências de personalidade congênita, que ainda estão com ela. Então é o momento de encerrar e partir para a psicoterapia, né? Tratando sobre tudo que foi acessado e o que já vem sendo observado nas sessões anteriores. O final da investigação do inconsciente. Segundo a orientação do mundo espiritual, as investigações do inconsciente devem obrigatoriamente terminar no período intervidas, no ponto ótimo, para proporcionar um desligamento completo da situação e evitar sérios riscos, incluindo obsessões do passado. Com a recordação completa da história daquela pessoa, ocorre um deslocamento da sintonia de onde estava para onde ficará, de uma situação traumática em uma vida passada ou em um pós-vida, para uma situação em que já estava sentindo-se ótima no mundo espiritual. Por isso não utilizamos catarse, esvaziamento de sentimentos, de sensações e emoções, reprogramação, etc., por não ser necessário. Apenas ajudamos a pessoa a nos contar toda a história do passado que foi acessado até sua recordação alcançar o ponto ótimo no período intervidas. Então o ponto ótimo já faz todo esse trabalho aí que em algumas terapias são feitas ali, né? A exploração ali do trauma, algumas encerram no trauma porque entendem que chegou no trauma, se desligou. Nós vamos além.
além de desligamento, nós queremos que a pessoa saia numa sintonia muito boa, onde ela saia leve, né, levando essas conscientizações com ela, percebendo que ela foi premiada, digamos assim, com desligamentos, né, que vale a pena você realizar a reforma íntima, o esforço da mudança. Então nós encerramos no ponto ótimo, que é quando a pessoa está muito bem, se sentindo muito bem, recebendo mensagens. Os pilares da psicoterapia reencarnacionista. A versão persona e a versão espírito, o raciocínio falível do homem, a personalidade congênita, a nossa proposta de reforma íntima, a ilusão dos rótulos das cascas, o limitado grau de consciência da maioria da humanidade, a finalidade e o real aproveitamento da encarnação, nos libertarmos da ilusão da individualidade. Então, um tratamento com a psicoterapia reencarnacionista é baseado nesses pilares, né? São esses assuntos, digamos assim, são essas vivências, o entendimento dessas questões aqui que nós trazemos para o tratamento psicoterápico. Sempre falando da versão persona, da versão espírito, das tendências da personalidade congênita, dessa ilusão, né, dos rótulos das cascas. Nós vamos entrar aqui para que todo mundo entenda um pouquinho melhor, e a finalidade e o real aproveitamento da encarnação. Pode passar, por favor. Então vamos lá, o primeiro pilar aí, né? A versão persona e a versão espírito. É a mudança da visão que temos da nossa história de vida desde a infância. A versão persona é como o nosso ego entendeu e interpretou os fatos e circunstâncias da infância e como continua entendendo durante o decorrer da vida. É um raciocínio limitado, autocentrado, geralmente baseado na vitimização e na raiva. A versão espírito é como entendemos a nossa vida depois de desencarnados, lá no mundo espiritual, olhando o telão e comentando com os instrutores. A nossa história de vida desde a infância é verdadeira, mas a maneira como a enxergamos e interpretamos é equivocada. É o raciocínio falível do homem, segundo o Dr. Barcelos, lá do livro que a gente citou, né? Então a versão persona é o nosso ego, né, cheio de razão, né, buscando sempre justificar as suas tendências. Eu sou impaciente porque a minha mãe não tinha paciência comigo, o meu pai não tinha paciência comigo, eu sou assim porque as pessoas sempre me maltrataram, então eu me escondo de tudo. Então é o ego sempre buscando justificativas para continuar sendo como é, né? Criando ali uma casca, se envolvendo nisso e buscando fazer com que nós acreditemos cada vez mais nisso, né? E a versão espírito, que é como nós entendemos depois de desencarnados, né? Quer dizer, aí é o grande trabalho da psicoterapia reencarnacionista, trazer isso para a Terra, vamos fazer isso já, né? Vamos ter uma outra compreensão, vamos mudar esse raciocínio, né? Se você continuar pensando, justificando as suas tendências, você vai continuar voltando, precisando das mesmas situações, dos mesmos seres, para que você uma hora desperte e mude esse raciocínio, né? Pode passar. A personalidade congênita, nós somos a continuação daquele que fomos nas vidas anteriores, não formamos a nossa personalidade, e sim ela vai aflorando desde a infância e no decorrer da vida. Essa é a chave para entendermos a proposta de reforma íntima do nosso ego. O sucesso nessa missão depende de nos libertarmos do seu comando e promovermos a mudança gradual da versão persona para a versão espírito. A versão persona nos prende em nosso ego e seus raciocínios. A versão espírito vai nos conduzindo para o nosso eu divino. Então aqui a gente entende também que a evolução não é do espírito, né? Se a gente voltar lá no começo que a gente falou, né, que nós somos o todo, né, e que depois nós nos individualizamos. Então, assim, o espírito, ele já sabe, ele já é sábio, né, ele já é compassivo, ele já é evoluído, né, ele já é compreensivo, ele não duvida de nada. Esse é o espírito. O ego é que precisa evoluir, né, é o ego que evolui por aquelas manifestações, né, infantis, adolescentes, adultas, inferiores ou superiores. Ele é que vai se manifestando, e o caminho da reforma íntima que vai fazendo com que o ego passe de um infantil
inferior para um superior, e depois o adolescente, depois o adulto, até que esse ego vai se encontrando, ele vai se juntando e vai chegando ali ao nível do nosso espírito. E isso é feito reconhecendo as nossas tendências, né? Os gatilhos, eu tenho essa pessoa comigo porque eu preciso dela, porque ela desperta certas tendências em mim, eu preciso mudar esse raciocínio, eu preciso agir diferente, não é? Então é reconhecendo essas tendências que esse trabalho é feito. A ilusão dos rótulos das cascas. Não somos personas, somos uma gota de luz dentro de uma casca. Somos espíritos encarnados, estamos homens ou mulheres, estamos filho, irmão, pai ou mãe, marido ou esposa. Estamos de uma certa família, estamos brancos ou negros, estamos de alguma nacionalidade. A recordação da noção da reencarnação tem o potencial de colaborar efetivamente para eliminar a desigualdade social, o racismo e as guerras da face da Terra. Aspecto social da reencarnação. No dia em que todos lembrarmos que somos micromanifestações divinas inseridos dentro de corpos diferentes, a paz reinará na Terra. Então, assim, essa ilusão dos rótulos das cascas é estar plenamente ligado à versão persona, né? A esse personagem que busca justificar a tudo, que acredita que ele sofre por ser quem ele é, né? Que é tão assim, viver no piloto automático, né? Eu sou esse, né? Eu sou o chefe, eu sou o filho, eu sou o pai, eu sofro algum tipo de preconceito porque eu nasci em determinado estado, eu tenho aqui questões, enfim, estar tão ligado ao personagem e não perceber que aquilo é só temporário, que aquilo muda, né? Que ele está vivenciando uma experiência de evolução, né? Então fica tão sintonizado ao ego que ele vive nessa ilusão, né? Desse rótulo de ser uma casca. Ele acredita que ele é a casca, né? Que é o corpo físico, muito ligado à matéria, né? E aí não abre espaço, às vezes essa casca é tão forte que não abre espaço para o espírito se manifestar. A finalidade e o real aproveitamento da encarnação. Nas sessões de telão na Terra, os nossos mentores podem nos ajudar a recordar qual a finalidade desta atual encarnação, qual a sua programação, por que cocriamos nossa atual infância, quais as inferioridades congênitas que viemos melhorar, que retornos estamos recebendo, quais gatilhos e armadilhas necessitamos e como sermos vencedores nesta atual passagem pela Terra. Devemos nos esforçar para voltarmos para casa como vencedores e não sermos mais consolados e sim finalmente parabenizados. Aqui no final está dizendo assim, né, que a gente chega lá normalmente e fala, se eu soubesse, né, se eu lembrasse, se eu conseguisse lembrar disso tudo. Porque é para a gente começar a fazer o que a gente veio aqui para fazer, né? Se reformar, né? Quem é muito nervoso, ser menos nervoso. Ajudaria um pouquinho, né? Se a gente pudesse. Cada um fazendo a sua, né? Facilita muito pra gente. É mais fácil, né, justificar. Tem que ter porque... um esforço da nossa parte, né? Exatamente. É tudo mais fácil. Se você se lembra, bom, eu vou procurar corrigir, mas você tem que se esforçar sem se lembrar disso. Então, mas é aquele pilar anterior que fala da ilusão dos rótulos das cascas. Eu sou assim mesmo, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim e eu continuo assim, né? Os outros precisam mudar, porque para mim é muito difícil mudar. Eu vou me esforçar para me melhorar, porque tem que começar de mim, né? Você vai mudar através da minha mudança. Sim, afinal de contas eu não consigo mudar o outro, só consigo mudar a mim mesmo, né? Então essa é a finalidade da encarnação, né? A finalidade é eu saber por que eu reencarnei, né? Por que eu continuo reencarnando, né? Ter a consciência disso. Isso, o que eu preciso realizar que eu não realizei ainda, por isso eu fico voltando, né? E o real aproveitamento da encarnação é começar a fazer isso, né? Se eu percebi, se eu despertei para a finalidade, é eu começar a fazer, né? É isso.
E é isso que a psicoterapia reencarnacionista faz no consultório, ajudar a pessoa a reconhecer a finalidade e realizar esse aproveitamento da encarnação. E aí o aproveitamento da encarnação é muito diferente de aproveitar a vida, né? Aproveitar a vida é uma coisa, também é importante, coisas, né? mas o grande motivo de estarmos aqui é aproveitar a encarnação, a evolução do nosso ego. O planejamento da nossa próxima encarnação. O planejamento da nossa encarnação é feito no período intervidas pelo nosso pensamento dentro do grande pensamento. As nossas crenças, a nossa concepção de Deus, o que acreditarmos que necessitaremos, o que decidirmos que deveremos vivenciar, influenciarão fortemente a nossa próxima infância e o decorrer da vida. O que predomina até hoje é reencarnar para pagar, para redimir-se, para sofrer pelo que fez no passado, vir filho de um pai mau, ausente, similar ao que foi, de uma mãe fria, não carinhosa, se foi assim, vir pobre porque foi rico e egoísta, vir negro porque foi um branco racista, vir com deficiências físicas porque feriu, aleijou, matou, etc. Então aqui está dizendo que a gente acaba evoluindo pela dor, né? Na sua maioria, né? Então aqui esse exemplo, né? Eu era um branco racista, então eu tenho que vir com pele escura, né? Vou sentir isso na pele, vou passar por isso agora e eu vou evoluir. Na psicoterapia reencarnacionista eu tenho uma visão de que eu posso co-criar a minha próxima encarnação agora, né? Me vendo como um igual às outras pessoas, né? Compreendendo que assim, os meus pais me deram o que eles podiam dar, né? Que eles são assim, né? Que eles deram tudo que eles podiam dar, né? E eu senti coisas em função disso tudo. Mas se eu começar a ter essa compreensão agora e fazer toda essa mudança agora, eu posso pedir para reencarnar na próxima para vivenciar coisas boas, né? O amor, a compreensão, e não ter que sofrer porque hoje eu tenho sido assim. Então eu começo a praticar essa mudança aqui e já co-criar uma próxima com uma visão diferente. Agora, né? Trabalhando isso agora, para fazer essa transformação agora. E não chegar lá no Intervidas e... Puxa, não, calma, aí vem um mentor, né? Calma, você vai ter outra chance, calma, vai vendo aí o que você precisa que será preparado para você. O tratamento com a psicoterapia reencarnacionista é constituído de consultas, reconsultas e sessões de telão na Terra, intercaladas, semanais, a cada 10 dias ou quinzenais, durante meses ou anos. As consultas têm em média duração de 1 hora e as investigações do inconsciente em média de 2 horas. A finalidade do tratamento é conseguir que a versão espírito vá sobrepujando a versão persona. A cura das fobias, pânico, depressões e dores físicas crônicas não é um tratamento, é apenas uma atitude caridosa dos mentores, enquanto aguardam a reforma íntima do ego do seu discípulo. Então, sempre no tratamento, nós vamos trazendo esse entendimento de que a pessoa está muito voltada ainda para a versão espírito dela, né? E tentando ajudar com que ela perceba que ela precisa trazer a versão espírito, né? Tudo que ela está passando, assim, aquele sofrimento todo que ela traz, né? Porque principalmente no início da terapia, é o ego da pessoa ali se manifestando. Que eu sou um coitadinho, que tudo de ruim acontece comigo, que todo mundo me faz sofrer, né? Que eu não tenho nada na vida, né? Que a vida só me castiga. É assim que começa, né? E aí, essa é a versão persona ali totalmente, né? No consultório. Com as conversas, com a sessão de telão na Terra, são a investigação do inconsciente, né? As recordações, os acessos, para ela ir percebendo que ela está passando por aquilo porque ela precisa. Porque ela mesma determinou que seria assim, que eu precisava sofrer, eu precisava passar por isso, então eu vou precisar passar por isso. Então na próxima eu vou vir pobre, doente, né? Vou ter dificuldade financeira porque eu preciso aprender. Então é o que ela está recebendo. O que é tratado na psicoterapia reencarnacionista? Com a correção do raciocínio equivocado a respeito da nossa infância e da nossa vida, da vitimização a respeito dos vilões e do entendimento dos gatilhos e das armadilhas, para um raciocínio realmente reencarnacionista, o sentimento atrelado ao raciocínio equivocado vai diminuindo
e pode até desaparecer. Isso ocorre depois da morte no período intervidas, ou pode ocorrer aqui na Terra como um tratamento com a psicoterapia reencarnacionista. Somos co-criadores de nossa infância e, dependendo do nosso livre-arbítrio, quanto aos nossos pensamentos, sentimentos, decisões e atitudes, os maiores responsáveis por ela. Então, o tratamento com a psicoterapia, ele traz isso, né? Corrigir o raciocínio, né? Eu preciso disso que eu estou passando, né? Isso é importante para o meu crescimento. Então eu posso encarar isso tudo de uma outra forma e ao mesmo tempo já ir praticando as mudanças e vivenciando isso, porque é temporário, né? Tudo isso vai passar, então a melhor maneira que eu puder fazer com que isso passe logo, eu vá aprendendo tudo que eu preciso aprender, mudando as minhas ações, as minhas condutas, os meus pensamentos e, consequentemente, o que eu sinto, toda essa transformação vai ocorrendo na vida atual, né, com a ajuda da psicoterapia reencarnacionista. A alta no tratamento com a psicoterapia reencarnacionista. Ela é dada quando a versão espírito já está firmemente sobrepujando a versão persona, o que pode levar meses ou anos. Durante o tratamento, vamos observando como está essa mudança nas atitudes e nas falas da pessoa em tratamento. Ao final do tratamento, na alta, sugere-se à pessoa que, caso ela perceba uma recaída, em que sua versão persona comece a retomar o poder, retorne para mais um tempo de tratamento. No curso, até o seu final, vamos observando se isso está ocorrendo com os alunos, ou se alguns necessitarão de mais tempo para que a resistência à mudança por parte do seu ego vá desaparecendo. Então, a alta acontece quando a pessoa já está, né, ela já é predominante uma visão superior, né, da vida dela, quando ela já compreende que ela pediu aquilo tudo, ela necessitou, né, ela está passando por tudo que ela está passando para o aprendizado, para a evolução do seu ego. Então, quando ela compreende isso tudo, quando ela é mais compreensiva, quando ela vive a vida de maneira a já cocriar uma outra vida no sentido de aprender e evoluir pelo amor. Então esse é o momento em que a alta vai chegando, né? O momento da pessoa parar com o tratamento, né? Mas ela pode voltar, nossa porta fica aberta, para que começar a surgir pensamentos limitantes do ego novamente, ela volte para rever algumas coisas, né? Algum tropeço que ela deu. Tá bom? Então é isso, né? Acabamos aí. Então eu quero agradecer, né? Eu quero mais uma vez aqui sugerir que a gente convidá-los aí para a gente sintonizar com os mentores espirituais. Mais uma vez agradecer pela grande oportunidade. Eu fico muito feliz de poder sempre estar aprendendo mais e poder servir, ser um auxiliar dos mentores espirituais aqui na Terra, fazer parte da BPR e quem sabe, além de tudo que eu já faço, além de todo o espaço que a psicoterapia reencarnacionista ocupa na minha vida, para que mais essa parte da missão, mais essa tarefa de ser ministrante surja, se assim for, da vontade dos mentores. Então eu agradeço a todos. Gratidão. Principalmente a sua companheira que está aí. Isso, a minha esposa que me ajudou aqui na parte técnica, sem ela Ela é tudo, ela é a seu não braço teria direito. conseguido.